A energia da lua cheia já é uma energia que costuma ser mais emocional, é uma lua que favorece muito a intuição, potencializa a clarividência, várias coisas. Mas uma lua em Câncer, principalmente, é uma lua que vai ser muito mais emocional porque ela está na casa dela. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente que continua a lunação de Capricórnio. Essa lua acontece no dia 30 de dezembro de 2022 e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros acásticos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua cheia em Câncer que está abrindo um portal bem poderoso que vai nos convidar principalmente a alguns processos de cura. E eu vou explicar essa energia em bastante detalhe para você poder entender mesmo qual é a proposta que o universo está trazendo para a nossa cura pessoal. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a fase da lua cheia, porque essa é praticamente a fase mais famosa, mais usada, principalmente no âmbito da magia, e tem um motivo para isso. O motivo principal é porque a Lua está no seu ápice, então é o momento em que ela está mais brilhante no céu, e é o momento em que muitas celebrações sempre foram feitas ao longo do tempo, pelos povos pagãos principalmente, mas as fases da Lua sempre serviram como uma espécie de relógio ou mesmo um termômetro para nós podermos entender quais são as fases mais propícias para determinadas coisas, seja para plantar, seja para colher ou alguma coisa assim.
Então, como a Lua sempre nos trouxe referências a respeito de como a energia está vibrando, a Lua cheia, por estar completamente visível no céu, é um momento que ela está bem brilhante, então é o momento em que nós temos toda a energia do Sol que bate na Lua, e a Lua refletindo aquela energia para a Terra, nós temos todo o processamento de muitas coisas também da energia solar e das propostas do que nós temos de aprendizado na energia daquele ciclo específico. Então, no caso, nós estamos com o Sol em Capricórnio. Então, uma Lua cheia em Câncer significa que eles estão em oposição. O Sol está de um lado e a Lua está no outro oposto exato para poder ter a reflexão de 100% da luz do Sol. Então, isso é o que nós chamamos na astrologia de opostos complementares. Então, o oposto complementar de Capricórnio é Câncer. E ter uma Lua cheia em Câncer significa que é um momento muito propício para nós entendermos e processarmos algumas questões da energia de Capricórnio. A energia da Lua cheia já é uma energia que costuma ser mais emocional, é uma Lua que favorece muito a intuição, potencializa a clarividência, várias coisas. Mas uma Lua em Câncer, principalmente, é uma Lua que vai ser muito mais emocional porque ela está na casa dela. A Lua é o planeta, que nós chamamos na astrologia tudo de planeta, tá? Ou então nós podemos chamar, no caso, a Lua e o Sol de luminares. Então a Lua é um dos luminares e ela rege o signo de Câncer. Então quando a Lua está em Câncer é quando ela está na energia máxima dela, na potência máxima dela. Porém, nós temos a Lilith em Câncer também. E quando a Lua está bem perto da Lilith, nós temos uma Lua cheia muito pequena, porque a Lilith é o ponto matemático onde nós temos na órbita da Lua o ponto em que a Lua está mais distante da Terra. Então, quando nós temos uma Lua cheia em oposição à Lilith, é quando nós temos uma superlua, uma Lua bem grandona no céu. E quando nós temos a Lua cheia em conjunção com Lilith, então é uma Lua cheia menorzinha. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso já? Porque apesar da fase da Lua cheia, ser usada para magia, ritual, várias coisas, e ser uma Lua poderosa, e aqui no caso ela está abrindo um portal que vai ser muito potente, que é muito necessário para o nosso momento também, mas por ela estar próxima de Lilith, não dá para a gente considerar aqui uma conjunção, porque elas estão a mais de 10 graus de separação, então a gente não considera conjunção nesse caso, mas ela está mais próxima da Lilith do que ela está distante, então vai ser uma Lua cheia menor. Não significa que o portal é menos poderoso, mas significa que a gente vai ter que trabalhar uma energia canceriana muito típica, que é justamente resgatar coisas do passado. Por isso que eu falei que essa Lua está abrindo um portal que nos convida à cura, e o signo de Câncer, além de trazer as energias a respeito do emocional, não é uma energia que fala tanto, por exemplo, sobre psiquismo, sobre mediunidade, coisas desse tipo. Isso são coisas mais para Escorpião e Peixes. A energia de Câncer é uma energia mais no sentido de nós olharmos para o nosso interior, de nós entendermos a nossa essência, ligada principalmente à nossa ancestralidade, às nossas raízes, porque também o oposto é Capricórnio. E Capricórnio fala sobre o nosso ápice, é como se ali a gente tivesse a vida adulta, mas sempre com os pés no chão, ou seja, as nossas raízes, que é a nossa ancestralidade. E isso é o que diz a energia de Câncer. Por isso que Câncer também é o signo que rege a infância, que também pode dizer respeito até mesmo do processo de gestação também. Então, a energia da Lua, por estar muito conectada com o feminino, os ciclos menstruais das mulheres também podem muito bem se sincronizar com os ciclos da Lua. Isso não é uma coisa que acontece muito na sociedade hoje, porque nós fomos muito distanciados da natureza, e principalmente as mulheres, devido à caça às bruxas, entre várias outras coisas. Então, por ter havido o afastamento das mulheres da natureza, então nem sempre os ciclos menstruais vão realmente acompanhar as fases da Lua, principalmente porque adoram socar um monte de hormônio nas mulheres, né? Tomando anticoncepcional, essas coisas todas, o que enfim, né? Infelizmente é o que o patriarcado fez com a nossa sociedade, né? E ali então a gente tem mulheres, às vezes, que nem menstruam, né? Toma anticoncepcional direto, entre várias coisas. E isso tudo é uma forma de castrar a mulher, né? De castrar esse poder feminino, que é justamente o que sincroniza toda a movimentação do que nós temos aqui na Terra. Porque aqui nós temos a energia da deusa, aqui no planeta Terra, muito forte, muito intensa, mas a deusa foi sendo castrada ao longo do tempo. E quando nós temos uma Lua em Câncer, que já é um signo que tem uma energia feminina bem forte, e aí a Lua, por também ser um símbolo do feminino,
aí ela tá cheia, justamente na casa dela, que é câncer e tudo mais. Então essas energias do feminino, essas energias da família, as energias da ancestralidade, e principalmente pensando na energia da deusa tríplice aqui, tá? Que não é só a ancestralidade, né? Nós pensarmos, minha mãe. Não, mas e a avó, e a bisavó, sabe? Ou então o avô, o bisavô, essas pessoas mais velhas, né? Que são às vezes até os ancestrais que a gente nem conheceu. Então, como nós estamos nos conectando com a energia de toda essa herança que chegou até nós de alguma forma, né? E se nós formos olhar muito lá atrás, nós todos aqui na humanidade temos ancestrais em comum de alguma forma, né? Se nós formos olhar lá para a pré-história, antes mesmo de nós conseguirmos nos configurar com essa espécie que hoje é chamada de Homo sapiens, né? Então a gente teve muitas coisas, muitas genéticas que foram aí se multiplicando e que foram se dividindo e que foram gerando toda a humanidade que a gente tem hoje, mas todos nós temos um ponto de origem, e esse ponto de origem, indo para muito além até das espécies, o ponto de origem é a própria Terra. Porque nós estamos aqui devido ao desenvolvimento biológico que possibilitou gerar vida no próprio planeta. Então, se nós estamos aqui, é porque a Terra nos permite estar aqui. Então, quando nós olhamos para a ancestralidade nessa perspectiva mais profunda, nós conseguimos entender que não é sobre apenas, o que eu trago da minha família aqui, né, da minha mãe, do meu pai, né, e tal, e aí os dramas que a gente vive na família, né, às vezes com os irmãos, aquela coisa toda. Não. Como que a gente está se relacionando com a própria energia e consciência da nossa casa, da nossa querida e amada Mãe Gaia, como eu costumo dizer bastante aqui. É porque nós temos agora esse chamado de entender como a nossa ligação com a Terra está ou boa ou ruim, e como que nós podemos curar alguns processos internos que nós sentimos, seja por energias de desespero, de ansiedade, de depressão, de várias energias assim esquisitas que a sociedade, por viver no ritmo que vive, né? Aliás, a sociedade não é muito uma coisa viva se nós formos pensar que a vida é biológica, né? Mas, enquanto perspectiva filosófica, né, a sociedade é como se tivesse uma vida própria, né? Como se tivesse uma consciência própria. Então a sociedade vive um ritmo muito acelerado e impõe para cada vida individual um ritmo que acaba fazendo a gente se sentir, às vezes, assim, né, com a energia completamente esgotada, ou então sentindo que a gente não tem valor para nada, que a gente não consegue nada, porque, enfim, são muitos obstáculos, são muitas coisas que são colocadas no nosso caminho, na nossa vida, enquanto perspectiva social, que é para desestimular o crescimento e para a gente se manter alimentando a máquina do sistema, né? Então, é uma coisa totalmente doentia que a gente vive na nossa sociedade capitalista. Isso é uma coisa que, assim, eu preciso muito, 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 muito de coração que você entenda isso, que o capitalismo não é uma coisa boa. Que a gente vive aqui na nossa sociedade, esse sistema de produção que explora o planeta através da agricultura, através da pecuária, explorando os recursos naturais, esgotando os minérios. Hoje, a gente tem cálculos que indicam que em aproximadamente 7 meses a gente consome o equivalente ao que a Terra é capaz de se regenerar sozinha em 1 ano. Ou seja, a gente já está consumindo mais do que a Terra dá conta de regenerar para nós mesmos. Então, se uma hora a Terra esgotar, para onde que a gente vai? As perspectivas da gente colonizar Marte ou qualquer outro lugar são muito pequenas ainda, porque é uma logística muito complexa e uma tecnologia muito sofisticada que a gente não tem ainda e que não vai ser desenvolvido tão rápido assim. Por mais que as pessoas estejam querendo acelerar algumas coisas assim, não é uma coisa que vai servir para massa. Não é uma coisa que vai poder todo mundo entrar em foguete e ir para outro planeta. A gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar da Terra. E a gente viver o sistema que a gente vive não vai garantir a nossa sobrevivência aqui. Então a gente precisa urgentemente pensar como nós podemos curar a humanidade de alguma forma. Isso é realmente, como eu falei, é um portal muito significativo que está se abrindo aqui com essa lua, principalmente porque nós acabamos de virar o ano comercial, nós estamos em uma perspectiva de novos começos, enquanto coletivo, pensando como o ano pode ser melhor, como a vida vai ser melhor, né? As minhas realizações, as minhas conquistas, o que eu quero ir, né? Como eu vou fazer. E aí a gente tem as resoluções de ano novo, e lista de manifestação, e um monte de coisa, tudo para nos conectar com algum tipo de progresso. E como nós tivemos a virada desse ano calendário, principalmente ali numa lua crescente, então esse vai ser um ano de crescimento. Mas de que adianta ter crescimento econômico em detrimento do nosso planeta, por exemplo?
E quem faz isso, infelizmente, não somos nós que estamos aqui, que estamos na base da pirâmide. Nós estamos vivendo apenas as consequências disso. Uma coisa até que eu assisti recentemente, eu estou estudando bastante astronomia especificamente, e estou estudando então os desenvolvimentos tecnológicos da astronomia e tudo mais, isso é só uma curiosidade, mas o que aconteceu? Que quando foi lançada a primeira sonda espacial, que ainda está no nosso sistema solar, mas já faz, se não me engano, 45 anos que ela saiu, porque ela foi lançada lá nos anos 70, 1970 e pouco, final dos anos 70, e aí foi colocado um disco ali que mostra a posição da Terra perto dos quasares, que são as estrelas que pulsam aqui da nossa galáxia, né? Então foi mostrado ali, né, num disco, foram feitos vários desenhinhos a respeito de nós aqui da Terra, e aí a pessoa que colocou lá, simplesmente colocou aquilo, né, e as pessoas do planeta, ninguém votou nisso, né, ninguém necessariamente concordou coletivamente em revelar para o ZT onde nós estamos, né. E aí um debate na comunidade científica é justamente esse, se esses seres lá fora forem seres hostis, aí nós estamos dando todas as coordenadas da Terra, não sabemos onde que essa sonda vai chegar, e se quem encontrar tiver uma tecnologia muito louca, muito além da nossa, e que chegar aqui e quiser nos escravizar. Aí eu lanço uma nova reflexão em cima disso, né? Nós já vivemos um sistema de escravidão aqui no nosso planeta do jeito que está. As pessoas já estão vivendo em condições subhumanas em muitos lugares do planeta. Então, assim, será que virem seres de outro planeta para virem aqui querendo nos escravizar vai ser muito pior do que a gente já vive hoje? Eu sei que isso é colocar as coisas em muito 8 ou 80, né? Numa coisa muito extrema, assim, da balança. E eu sei que não é muito bem assim que a coisa funcionaria na prática, porque eu sei que apesar da gente viver muita exploração, dá para viver bem também, dentro das nossas perspectivas individuais, mas não dá para negar que a gente passa por processos em que quem está no comando de determinadas coisas toma decisões que impactam todo o coletivo e o coletivo acaba não tendo voz diante disso. E é sobre isso que essa lua tá falando aqui, né, e que tá trazendo algumas perspectivas, porque, enfim, né, como aqui eu sempre faço um bem bolado, eu vou falando as energias de uma forma bem misturada, então deixa eu só agora contextualizar para você entender sobre quais energias eu tô falando, porque eu não tô falando só da lua. Eu tô falando agora também de um trígono, que é um aspecto harmônico que nós temos para Vênus em Aquário, e ela está fazendo esse trígono para Marte retrógrado em Gêmeos. Então, essa questão de comunicação interplanetária é uma coisa que, para mim, assim, fluiu enquanto eu estava olhando para isso. Então, esse é um momento em que nós precisamos realmente avaliar como nós estamos levando em consideração as opiniões, as perspectivas de outras pessoas e como que nós estamos levando isso adiante, até mesmo numa perspectiva e num pensamento de melhorar as condições econômicas para as pessoas, as condições de conforto, de bem-estar social, porque Vênus fala sobre os nossos prazeres, fala sobre o dinheiro, sobre os nossos valores também. E ela estando em Aquário vai falar como que nós individualmente estamos nos conectando com os valores do coletivo. Será que aquilo que a sociedade acredita, aquilo que a sociedade impõe, que a sociedade valoriza, é realmente alguma coisa que faz sentido para você? Ou você só está internalizando essas energias todas por condicionamentos e porque você sempre viveu assim e você nunca questionou? Então essas são algumas coisas para a gente pensar, são algumas coisas para refletir, porque a gente vive uma estrutura de dominação no nosso planeta que não é apenas um condicionamento que vem da família, mas todas as referências que a gente tem da sociedade, que a gente recebe durante a nossa infância, se cristalizam na nossa consciência e para romper com esses padrões é bem complexo. Não é uma coisa que simplesmente em um segundo ou em um dia você vai desmontar anos ou até mesmo décadas de condicionamentos pelos quais você passou. É um processo que exige dedicação, é um processo que exige mesmo um trabalho mais profundo. E aqui nós temos também Quiron fazendo uma quadratura T, que é a quadratura dupla, então Quiron está numa pontinha, e aí fazendo um cabo de guerra que um puxa para cada lado em aspectos de tensão, justamente para o Sol e a Lua. Por isso que agora é o momento de nós pensarmos de onde eu vim, no sentido, primeiramente, da minha família e dos meus ancestrais, porque isso é o que eu tenho contato, que eu tenho aqui, que é uma coisa pequena. Aí depois, como eu posso curar isso? Certo? Então, quais são as questões que eu estou trazendo, condicionamentos dos meus ancestrais, fidelidades? Questão sistêmica aqui está bem favorecida, inclusive, para que a gente possa curar questões familiares, tá? Então, se você quiser aproveitar para fazer uma meditação sistêmica, principalmente, para ajudar você a abrir o seu campo
morfogenético para você se desconectar de fidelidades ancestrais, olha, tá bem favorecido isso agora, tá? A cura a partir do indivíduo, então a cura a partir de você, para você poder se desconectar do campo coletivo da família. Faça alguma coisa nesse sentido, porque vai ser muito bom para você. E, além disso, então, depois nós temos a segunda etapa, que é como nós estamos nos conectando com toda a ancestralidade, de uma certa forma, que é a própria sociedade. Então, todos os pensamentos coletivos e a construção desses pensamentos coletivos ao longo do tempo, se a gente não estuda, por exemplo, história, se a gente não vai atrás de descobrir, assim, da onde vêm as coisas, a gente tende a reproduzir determinados comportamentos, determinadas crenças, determinados dizeres, jargões e tudo mais, sem questionar nada e simplesmente porque a gente está seguindo um movimento de massa. Uma coisa que a gente vive na nossa sociedade e que a gente muitas vezes não sabe, né, a maioria das pessoas não sabe de onde vem, não entende a raiz histórica, é justamente de alguns dos feriados que a gente tem, algumas festas que foram implantadas pela igreja, por exemplo, o Natal e a Páscoa, que têm conexões diretas com festivais pagãos. E aí, naquela época, aquilo foi uma jogada política para a igreja poder converter os pagãos para fé cristã. E aí, então, os festivais que nós conhecemos hoje como sabás, os sabás foram substituídos por essas festas cristãs e muitos dos costumes que existiam nesses sabás a gente reproduz hoje, principalmente no Natal. É a coisa mais, assim, aberta, assim, esculachada, sabe, escancarada, que é uma cópia, assim, olha, muito cópia do sabá conhecido como Yule, inclusive decorar a árvore de Natal, as cores que são usadas, a simbologia da rena, usar, né, coisa com neve, mesmo em país tropical, porque era a crença daquele povo, acontecia aquele festival no inverno e a gente importou aquilo, as pessoas fazem, ai, árvore de Natal, que lindo, trocar presentes, que lindo, mas tem um motivo para isso, e esse motivo é justamente que os povos lá atrás já faziam isso, então o cristianismo simplesmente se apropriou, isso se chama apropriação cultural, então o cristianismo se apropriou disso para dizer, ai, mas a nossa festa também é assim, vamos fazer junto, convertam-se ao cristianismo, senão vocês vão todos morrer no inferno. Entendeu? É uma coisa assim que a gente precisa entender que se a gente não olha para o passado, se a gente não olha para a estrutura social que nós temos hoje e de onde ela veio, nós vamos simplesmente viver processos em total desconexão daquilo que realmente nos garante poder. E a energia de Capricórnio, principalmente porque nós temos Plutão em Capricórnio, é uma energia, ainda mais agora, né, que Plutão tá fazendo mais uma oposição com Lilith e tá fazendo esse movimento assim faz um tempinho já. Tem vários encontros aí de Plutão e Lilith fazendo oposição, que é no oposto complementar, então Plutão tá em Capricórnio, e aí nós temos a Lilith em Câncer, e como a Lilith estava fazendo um movimento, vai para Leão, depois ela volta até o comecinho de Câncer, às vezes ela até volta um pouquinho para Gêmeos, depois vai até Leão, ela fica fazendo esse pêndulo, então várias vezes ela faz essa oposição para Plutão, às vezes no movimento direto, às vezes no movimento retrógrado, e sempre que ela faz esse movimento, ela vai falar sobre o que nós agregamos para nós a nível individual e que tem uma fonte, por assim dizer, nas sombras do coletivo, nas questões do coletivo que foram propositalmente trazidas para nós com uma noção e com uma ideia e até mesmo com um desejo de dominação, porque isso aconteceu mesmo, né, por questões políticas e por questões mesmo de manejo de poder, porque a igreja queria ter poder, então ela fazia de tudo, fazia alianças políticas com os reis na Europa, aquela coisa toda, até ela conseguir se disseminar pelo planeta, né? Então, enquanto a gente não entende que existem interesses que vêm de um histórico, que vêm do coletivo, e que esses interesses todos que foram evoluindo ao longo do tempo, hoje criam a estrutura que nos domina e que nos oprime, enquanto a gente não entender isso, a gente não se liberta. Porque entender, por exemplo, que hoje você celebrar o Natal é uma coisa vazia, mas que se você souber utilizar as ritualísticas do Natal, você pode se conectar com uma magia muito poderosa. Você não ter essa conexão com o conhecimento do passado é justamente uma forma da sociedade tirar o seu poder. Assim como foi feito já incontáveis vezes. Não foi só com o Natal, não foi feito isso só com a Páscoa, foram feitos assim de diversas formas diferentes, desde a Inquisição, enfim. Então, a gente precisa mesmo ter senso crítico quando a gente está olhando para a sociedade e quando a gente olha também para a espiritualidade, quando a gente olha para os conhecimentos espirituais, para a astrologia, para os oráculos, para tarô, essas coisas todas, porque aqui, quando a gente entra nesse mundo de espiritualidade,
A gente precisa entender, espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é uma coisa que te convida a um mergulho muito mais profundo, primeiro em você. Para você, conforme você vai entendendo as suas próprias limitações, você vai entendendo também de onde vêm essas limitações. E quando você consegue reconhecer na estrutura social, principalmente, para indo muito para além da família. Às vezes é a família de uma forma mais direta, e às vezes são coisas sociais de uma forma menos direta. Porque a família também é uma construção social. Então, a própria família passou pelos condicionamentos, os seus ancestrais passaram pelos condicionamentos das épocas desses ancestrais. E aí, aquilo foi passando para você, através de valores, de crenças, e que aí é particular daquela família, mas que tem uma ressonância no coletivo também. E aí, quando você entende que o coletivo está influenciando tudo ao mesmo tempo, é aí que você vai conseguir começar a se desprender, a se desconectar do que o pessoal fala tanto, que é a tal da Matrix. Porque enquanto a gente vive os condicionamentos da Matrix, enquanto a gente vive esse processo de condicionamento do coletivo, a gente vive apenas num processo de escravização e num processo de dominação e abafamento e apagamento das nossas vontades individuais, dos nossos desejos e do nosso poder também. Porque não é interessante para a sociedade e para a estrutura que a gente tem construída hoje que a gente tenha pessoas despertas e pessoas com consciência do seu próprio poder. Mas, cada vez mais, esse é um movimento que está surgindo para que as pessoas comecem a tomar mais consciência. Não sabemos até que ponto esse movimento realmente vai conseguir progredir, prosperar e tudo mais, porque a sociedade e a elite, principalmente, tem uma forma muito ardilosa de se apropriar de discursos que são, por exemplo, mais liberais, mais progressistas, mais nova era, essas coisas assim, e consegue manipular esses discursos para conseguir fazer valer os seus interesses e para manter a população desviada do verdadeiro problema. E aí mantém a população, por exemplo, achando que o problema está na economia e não que o problema está na elite, sendo que o problema está realmente na forma como a renda é criada e distribuída. Quando não existe, por exemplo, imposto, taxas para essas pessoas muito, muito, muito ricas, então países deixam de receber dinheiro, por exemplo, para poder investir em coisas que vão ser para um bem-estar social, para poder, e aí isso não é feito justamente para poder garantir o acúmulo desses que já têm muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. E não dá para não falar sobre tudo isso porque a gente está numa temporada capricorniana. E a energia de Capricórnio é muito conectada com a energia da ambição. E a ambição por alcançar alguma coisa, por ir no ponto mais alto, por conseguir chegar no máximo possível, ainda mantendo a nossa estrutura material. Então, Capricórnio fala muito sobre a nossa estrutura de sociedade, porque é o que nós temos de palpável, por assim dizer, aqui no nosso planeta. Então, tem muita coisa, assim, olha, de verdade, tem muita coisa para refletir sobre toda essa energia. Então, o que eu sugiro é que você aproveite a energia, não só dessa lua cheia, mas que você acompanhe as fases da lua para você entender o que é interessante você fazer para você poder, assim, cumprir com as propostas do que está sendo trazido para nós pelo universo mesmo. Porque, por exemplo, se você não fez nada ou não vai fazer nada nessa lua cheia específica para poder trabalhar essas questões de família e tudo mais, as questões da sociedade, na próxima lua cheia, a energia já vai estar diferente. Então, não vai mais ser a mesma proposta. E aí, se você fica tentando correr atrás do atraso, ao invés de você seguir o fluxo do que já está em movimento, você vai acabar perdendo mais ainda o fluxo. Então, não se preocupe em, por exemplo, você querer compensar coisas que você deixou de fazer. Aí, por exemplo, você passa o mês inteiro sem fazer ritual nenhum, aí você quer fazer todos de uma vez. Quer fazer a proposta da lua nova, da lua crescente, da lua cheia, da lua minguante, tudo num ritual só. Não é muito bem assim que a coisa funciona. E não vai dar muito certo, simplesmente, porque não é essa a proposta. A nossa proposta é seguir um fluxo, entender esse fluxo e trabalhar junto com esse fluxo. Se a energia está pairando no ar, então nós podemos usar essa energia a nosso favor. Existem formas de trabalhar com magia, é uma forma inclusive com a qual eu trabalho, em que a gente pode trabalhar de uma forma atemporal, abrindo portais de pontos do passado ou pontos do futuro, que conseguem transcender essas limitações materiais. Mas isso não é uma magia simples, não é uma magia fácil, não é uma magia que também todo mundo tem conhecimento e que todo mundo tem acesso. Até porque boa parte dessa magia que eu faço é canalização própria. É coisa que a minha egrégora espiritual aqui, né, que não é minha, enfim, né, mas que eu faço parte aqui, porque são, enfim, né, os meus guias espirituais, a minha família de alma e tudo mais.
Então, tudo que essas entidades me passam, eu vou trazendo, eu vou fazendo, eu vou elaborando essas energias, e cada vez mais, principalmente no que eu estou fazendo de produção para a mentoria mágica, que então são cursos e tratamentos energéticos e tudo mais, eu estou trabalhando com esses pontos atemporais para a gente poder fortalecer algumas questões do passado para compensar por coisas que foram perdidas. Então, assim, para você que não tem contato nenhum com esse mundo ainda, por exemplo, recomendo que você comece pequeno, que você comece fazendo uma coisa mais simples e indo mais devagar também. Se você quiser uma ajuda para isso, eu convido você a participar do trabalho da Magia Mística Transdimensional. Tem o link aqui embaixo, no site tem todas as explicações. É um trabalho coletivo e que, portanto, tem um valor de contribuição muito acessível. E é um trabalho onde eu faço a magia e guio você, passo todas as informações necessárias para você saber como trabalhar bem com a energia daquele momento. A Magia Mística Transdimensional é uma coisa que ainda acompanha o fluxo da tridimensionalidade e do que nós temos dos planetas no momento de cada lua. Mas nos outros níveis depois, que aí transcende a magia mística, aí ali a gente trabalha com algumas outras coisas e tudo mais, e conforme eu vou tendo tempo, eu vou produzindo essas coisas, e aí aos poucos eu vou liberando isso para o público. Por enquanto, esses trabalhos totalmente atemporais de magia ainda não estão disponíveis para o público, mas eu já estou fazendo os testes, eu já estou trabalhando com isso, então a minha proposta é que até o final de 2023 eu consiga já trazer algo mais bem elaborado, algo mais robusto, principalmente para quando nós tivermos a entrada de Saturno em Áries. Esse ano, 2023, Saturno vai entrar em Peixes, então a gente vai ter bastante energia, vai ter bastante coisa para fluir, vai levar alguns anos até ele entrar em Áries, por isso que eu ainda vou levar um tempo para conseguir adaptar tudo isso, porque é muito conhecimento mesmo que vem para esse trabalho. Mas, enfim, eu só estou dizendo isso para você entender que aquilo que a gente consegue alcançar enquanto consciência está diretamente relacionado ao quanto você permite abrir e expandir a sua própria consciência. Então, se você está muito no começo do processo, não adianta você querer tentar, nem tentar acompanhar uma coisa que está muito além daquilo que você consegue conceber, porque senão você não vai sintonizar com aquilo não vai conseguir ter uma ressonância com o seu campo de energia, e aí não vai fazer resultado nenhum para você, sabe? Não vai ter resultado nenhum. Então, para você poder começar um caminho, de você caminhar para essa abertura muito mais ampla de consciência, é importante você seguir um caminho seguro para isso. Por isso que eu sempre recomendo os trabalhos gratuitos, que tem tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem desde curso gratuito, tem trabalho de cura gratuito, tem algumas coisas interessantes que você pode aproveitar, e também o trabalho da Magia Mística Transdimensional. Não só por ele ser mais acessível, mas porque ele é realmente uma porta de entrada para algumas energias, para que seja mais fácil de você começar a processar, principalmente as suas questões emocionais, espirituais, para a gente ir abrindo o seu campo multidimensional aos poucos, e para você ter tempo também para conseguir digerir algumas coisas, e para a gente ir desconectando de todas essas demandas da sociedade que ficam colocando a gente sempre naquele desespero de ficar procurando dinheiro, de ficar com preocupação com o trabalho, com o relacionamento, com isso, com aquilo, sem a gente entender de verdade quais são as nossas propostas individuais, quais são as nossas necessidades, qual é o nosso propósito, o propósito de alma, o nosso propósito superior divino. Se a gente está desconectado disso, né, se a gente não se conecta com isso, a gente perde tempo na vida. Então a proposta do meu trabalho é sempre essa, é ajudar a direcionar nesse sentido. E por isso eu trago sempre essas reflexões, para você começar a lapidar tudo aquilo que você tem dentro de você, para você perceber qual é o seu chamado, qual é o momento que está aparecendo para você, que está se abrindo para você, para que você consiga de verdade olhar para o seu interior e trabalhar com aquilo que você tem dentro de você. Porque se você não conseguir mudar o que está dentro de você, dificilmente você vai conseguir viver uma realidade diferente lá fora. E a gente já vive muita cristalização, muita limitação devido à própria sociedade. Então, para a gente conseguir transpassar todas essas barreiras, a gente precisa trabalhar muito com a nossa energia interior. Não adianta só a gente querer brigar, sabe? Querer sair lutando, sair brigando, fazendo um monte de coisa só lá fora, se a gente não muda também a nossa própria consciência. Porque de que adianta lutar, por exemplo, por uma sociedade melhor, por uma sociedade que tenha mais direitos, mais isso, mais aquilo, mas a gente continuar com o nosso egoísmo e com a ganância dentro da gente. Pra gente depois, mudou o sistema de governo, igual, por exemplo, mudou na Revolução Francesa, teve ali a mudança da monarquia para a burguesia, e ali, ok, teve a mudança de um sistema de governo, mas as pessoas que assumiram o governo depois eram pessoas tão gananciosas quanto as que compunham a monarquia e a nobreza. Então, de que adiantou? Só mudou o nome. Mas toda a estrutura de dominação, de exploração,
entre, enfim, outras coisas, continua a mesma. Então, para a gente poder mudar, a gente tem que mudar a gente primeiro. E aí a sociedade vai mudando junto. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.